a gravar, eu não sei, teve alguém que entrou sem o e-mail institucional, não sei, às vezes retira da sala, não sei. É bom entrar com e-mail institucional, tá? Mas tudo bem. Eduardo perguntou, o ideal era até hoje, Eduardo, mas assim, ó, eu quero que vocês resolvam os exercícios indiferente de fazer hoje ou não, que entendam e resolvam, se tiver que resolver de novo, para que vocês fixem esse conteúdo, por quê? Porque ele provavelmente vai aparecer novamente em alguns momentos, em algumas coisas que a gente vai fazer mais adiante. Talvez agora no início do conteúdo, aonde eu vou trabalhar com matrizes, talvez não apareça. Mas mais adiante, quando eu for trabalhar com a parte de discreta, o PA e PG, financeira também precisa algumas coisas, né? Ou próprio estatística, é bom que tenha em mente essa questão de funções e resoluções, porque na verdade aqui o que vocês viram são muitas coisas. Eu notei que me perguntaram não trabalharam muito com frações. Eu trabalho bastante com fração, né? É minha forma de trabalhar. Então, ou com decimais, para mim é indiferente. Então, é uma coisa. Olha, a questão, se vocês olharem lá, meus planos de trabalho, o Eduardo perguntou se essa atividade vale nota. Se vocês olharem o plano de trabalho meu, a nota de vocês quantitativa é 80, né? Então, 20% da nota de vocês é feito através da participação de vocês, da entrega dos exercícios que foram combinados, né? Sempre vale alguma coisa, né? Então, esses 2 pontos de qualitativo, vocês estão sendo avaliados, né? Por mais que ainda assim, só por fazer esses exercícios entenderem, irem adiante, vocês vão ter mais facilidade na nota do quantitativo. Se vocês não fazerem os exercícios, não vou fazer, não vale nota, né? Na verdade, nem tudo é nota, nem tudo é, né? São coisas que são conhecimentos que são para vocês. Isso é do dia a dia, né? A gente não faz só coisas para ganhar dinheiro, falando na vida, né? Fora daí. Então a gente faz coisas para ganhar conhecimento também, para te poder ter facilidade depois em executar outras atividades. E exatamente essa a função nossa aqui. Dizer que vale nota, vale porque tudo que eu estou pedindo para vocês, como a minha avaliação como disciplina de matemática, ela tem 20 pontos ou 20% da disciplina, ela é avaliada na questão qualitativa. Então, vale nota? Vale. Tudo que for pedido, né, no final lá, e o que importa é o final para vocês, eu entendo que eu tenho que passar, mas geralmente aquele aluno que sempre está em função de resolver aquilo que o professor está pedindo, ele provavelmente vai ter menos dificuldade no final. Salvo que alguns têm dificuldade natural na questão da matemática, né? Nem todos têm as facilidades da área da matemática, né? Então, eu não quero que todos sejam excelentes matemáticos, mas que tenham um compromisso nesse sentido, né? Então, é isso que é importante para vocês. Eu tenho certeza que, e assim que a gente tiver, que eu organizar um monitor também, não vai ser só para mim que vocês vão poder perguntar, e por mim, para mim, vocês podem perguntar a hora que quiser, né? A resposta às vezes vem rápido, às vezes demora um pouquinho, mas é tranquilo, né? Esse comprometimento de vocês é que vai fazer com que vocês tenham sucesso aí na disciplina. Deixa eu só pegar uma questão.
colocar no chat aqui. Boa tarde, Carlos. Vou colocar aqui no chat aqui, para que vocês possam colocar a presença de vocês. Quem já colocou o e-mail institucional lá, não precisa. Eu não me lembro se eu coloquei, acho que não. Ele não está como obrigatório lá, o e-mail institucional. Então, ele não está obrigatório lá, né, para a presença da aula. Então, está aí no chat aí o link para que vocês preencham a questão da presença. E-mail só uma vez, depois não há uma necessidade de ir colocando e-mail institucional. Vou compartilhar aqui para apresentar para vocês. Estão enxergando aí, estão compartilhando a minha tela aí? Por enquanto eu não mostrei nada também, mas aqui, vamos ver. Sim. Então, aqui. Vou aumentar um pouquinho aqui. Bom, e dada a função nos reais aqui, função f de x igual a x sobre x ao quadrado menos 5, ele pede para determinar os valores de f de 0, f de menos 2, f de 1 meio, f de 1 menos f de menos 1 e f de menos 2 mais f de 1 meio. Então, a letra A está aqui. Então, dada a função, né, dada essa função f de x igual a x sobre x ao quadrado menos 5, eu vou calcular o f de 0. No lugar do x aqui, ó, eu vou colocar onde tem x na função, vou colocar 0 e resolver o que tem que ser feito. Eu coloquei 0 sobre 0 ao quadrado menos 5. Né? 0 ao quadrado dá 0, então 0 sobre 0 menos 5, 0 sobre menos 5, 0 dividido por menos 5 é 0. Então, a função f de 0, nessa função aqui, ela é igual a 0. A imagem dela, né, eu posso dizer que o par ordenado, ainda poderia dizer que o par ordenado daquela função, se eu fosse construir o gráfico daquela função, seria 0, passaria pelo 0 e 0. Ou seja, a função, né, f de x igual a x sobre x ao quadrado menos 5, ela passa em 0. Tem um par ordenado dela, é assim. Então, vamos comprovar isso aqui. Vou ver se vai abrir meu GeoGebra hoje. Eu não consegui fazer ele abrir. Tá tranquilo. A segunda questão, mesma coisa. Ele pede a f de menos 2, então, aonde tem, na mesma função, né, f de x igual a x sobre x ao quadrado menos 5, então, aonde tem x eu coloco menos 2, e aqui, lembrando que base negativa é expoente par, isso aqui vai dar positivo, ó. Por que vai dar positivo? Né? Pelas regras lá, né? Menos e menos dá mais, né, professor? Exatamente. Então, menos sinais 2. Iguais dá mais e sinais negativos dá negativo, né? Sinais diferentes, né? Sinais diferentes negativos, sinais iguais positivos. Então, ó, menos 2 vezes menos 2, isso aqui vai dar 4 positivo. Então, esse menos 2 ao quadrado que deu 4. Então, o resto eu só reescrevi. Menos 2 dividido por 4, menos 5. Menos 2 dividido por menos 1, ó, divisão de sinais iguais também dá positivo. Então,
isso é igual a 2 positivo. Então, f de menos 2 significa que, se eu fosse construir o gráfico dessa função, quando o x é menos 2, o y vale 2. A imagem desse ponto é do menos 2 e 2. Então, esse par ordenado aqui, né, passando por essa função aqui, essa função passa nos pontos no x menos 2, ele vai estar, o que significa isso? Lá no gráfico da função, se fosse construir, ó, no x menos 2, que é aqui, ó, menos 1, menos 2, ele vai estar mais ou menos nesse ponto aqui, ou seja, ele vai estar por aqui. A função, se eu fosse construir o gráfico, menos 2 e 2 é onde ela estaria a função. Lembrando que lá o 0 e o 0 também estaria aqui, então ela estaria aqui na origem aqui, então teria um comportamento dessa forma para cá. Só para lembrar da questão gráfica com vocês também. Aí na questão 1C, ele pede 1 meio. Então vou reescrever a mesma coisa. Aonde tem x eu coloco 1 meio, então 1 meio dividido por 1 meio ao quadrado menos 5, 1 meio eu deixei lá no numerador, 1 meio ao quadrado é 1 meio vezes 1 meio, que dá 1 quarto, certo? Então 1 quarto menos 5. Aqui eu tirei mínimo múltiplo comum, né, entre o 4 e o 1. O 4 e o 1. Deixa eu só apagar isso aqui. Aqui é como se tivesse embaixo do 5 aqui, ó, é como se tivesse 1. Então, se eu tiro o mínimo múltiplo comum entre 4 e 1, dá 4. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1 dá 1. 4 dividido por 1 dá 4, vezes 5, 20. Então, em cima, no numerador, deu 1 menos 20. Então, deu menos 19 quartos. Quando eu tenho divisão de fração, eu conservo a fração do numerador e torno isso aqui uma multiplicação de fração, invertendo a fração que está embaixo. Notem que era menos 19 quartos e passou numa multiplicação de frações como 4 sobre 19 avos. E isso eu fiz uma simplificação aqui, ó. Esse 4 aqui eu dividi por esse 2, que aqui ficou 2, então 2, e aqui ficou 1. Então, 1 vezes 2 deu 2, e 1 vezes 19 deu 19. Como era produto, ou multiplicação de frações com números, com sinais diferentes, o 1 meio era positivo, e o menos 4, 19 avos era negativo, sinais diferentes deu o resultado negativo. Então, f de 1 meio é igual a 2, 19 avos. Como não tem mais como simplificar isso aqui, porque 2 é par e 19 é um número primo, eu não tenho mais como simplificar isso aqui, eu deixo dessa forma. Se eu quisesse escrever em frações não, desculpa, em decimal, eu escreveria 2 dividido por 19, nota que daria um número com muitas casas depois da vírgula, eu teria que arredondar, então eu não quis escrever, né? Deixei ele em forma de fração, mas se eu quisesse usar 2 casas depois da vírgula, ou 3 casas depois da vírgula, eu usaria menos 0,105. E essa parte depois do 3 aqui eu não usaria mais. Se eu fosse querer saber o que vale 2 dividido por 19, né? Seria, se eu tivesse R$2 para dividir por 19 pessoas, daria mais ou menos 17 centavos, 10 centavos para cada um, e meio. Meio centavo nem existe em dinheiro. Ou tem sim, né? Não tem meio centavo, não tem. Nem 1 centavo, acho que não tem. Falando em dinheiro, né? Então, nesse caso aqui, eu deixei na forma de fração, menos 2,19 avos, e não escrevi em forma decimal. Pessoal, se tiver dúvida, podem perguntar, não deixem passar aqui que é o momento de perguntas.
Na 1D, ó, mesma coisa. Só que ele pediu a f de 1 menos a f de menos 1. Então, o que que eu fiz? Nesse primeiro momento aqui, ó, f de 1 tá aqui, ó. Tá aqui. Tá? Onde tem a função, onde tinha x, eu coloquei 1, menos a f de menos 1. Então, a f de menos 1, o que tá aqui, ó, eu coloquei aqui. No lugar do x, eu coloquei menos 1. E fui resolvendo passo a passo, né? Aqui, o que tinha que resolver primeiro? 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Aqui, menos 1 ao quadrado, base negativa expoente par, dá positivo também. Então, deu 1 também. Então, fiz a subtração do denominador desse aqui. 1 menos 5 deu menos 4. E aqui deu 1 menos 5 deu menos 4. Notem que aqui deu os sinais diferentes nessa divisão, mas aqui deu os sinais iguais. Então, eu reescrevi, só reescrevi, o que eu fiz aqui? A intenção era tirar, esse passo aqui não precisava ter, mas tudo bem. Como aqui é um positivo com negativo, dá menos 1/4, foi o que eu fiz aqui. Aqui, menos com menos dá positivo dentro do então, positivo com negativo deu negativo. Então, menos 1/4, menos 1/4. Aqui, o mínimo múltiplo comum desse soma de frações com números iguais, ó, eu conservo o denominador e somo lá em cima. Então, lá em cima, só quando dá menos 1, que deu, né, menos 2, né, aí eu dividi esse menos 2 por 4. Então, menos 2 sobre 4, simplificando esse 2/4, isso aí deu menos 1/2, né? Então, tem que botar Então, o resultado ali, ó, se vocês olharem, deu menos 1/2, fazendo a simplificação dessa fração. Essas frações, e eu já tinha falado na primeira aula, são frações equivalentes. Se eu pegar, por que 2/4 é equivalente a 1/2? Por mais sendo negativo aqui, estou trabalhando com negativo, mas pensando em fração, ó, a mesma fração, vamos pensar na mesma barra aqui, 2/4, eu pego uma barra de chocolate, por que tem que ser de chocolate, né? Mas tudo bem, é bom. E divido em 4 partes, ou uma barra de chocolate divido em 2 partes. Nesse 2/4, quando eu dividi em 4, eu fiquei com 2. Então, ó, eu fiquei com 2, ó, peguei essas 2 partes aqui. E nessa outra aqui, que eu dividi em 2 partes só, eu fiquei com 1. Mas se vocês forem olhar, isso é proporcional àquela outra lá. Essa parte inteira que eu peguei, dessa barra que eu dividi em 2, é a mesma as 2 partes que quando eu dividi o chocolate em 4. Então, essas 2 frações aqui, ó, 2/4 e 1/2, elas são frações equivalentes. O que eu fiz foi dividir ou simplificar ou fazer a redução dessa fração. Então, geralmente, as soluções lá dos concursos de Enem e tal, ele está na forma mais reduzida a fração. Ou ainda poderia dizer que isso aqui, né, no caso, é menos 0,5, né, em fração. Mas como que eu sei que vai dar 0,5? Então, 1 dividido por 2, né? Como o 1 é menor que o 2, então aqui embaixo eu já coloco 0, vírgula, e acrescento um 0 aqui no lado do 10. 10 dividido por 2, então dá 5. Essa divisão aí, 1/2 é 0,5. Então, tenho a divisão de frações aqui e escrevo, poderia dizer que isso aqui é menos 0,5 em decimal ou menos 1/2
na forma de fração também. A 1e é a mesma coisa, ó, ele pede para calcular o f de menos 2 mais o f de 1/2. Nós já temos o f de menos 2 calculado lá em cima, ó. F de menos 2 é 2 e f de 1/2 é menos 2/19. Então, eu só coloquei aqui 2 mais menos 19. Então, tirei o mínimo múltiplo comum entre 19 e 1. Então, 19 dividido por 1 dá 19, vezes 2 deu 38. Menos, porque aqui são sinais diferentes, fica negativo. Então, 19 dividido por 19 dá 1, vezes 2 dá 2. Então, isso vai dar 36/19 positivo. Não tem mais como fazer a redução dessa fração, porque o 19 é primo. Né? Quais são os números primos até 19? Vocês lembram, hein? Poderiam dizer? Alguém? Sabe o que é um número primo? Aqui o Gustavo já colocou aqui. Eu não estava olhando o chat aqui. 2, 3, 5, 7, o 11, o 13, o 17 e o 19. Exatamente. Isso aí, Luiz. Então, como que eu sei que é o número primo? O 2, o 3, o 4 não é. Por quê? Porque o 4 é divisível por 2. Então, o 5 é, por quê? Porque não é divisível, ele é divisível por 1, mas por 2 não é, por 3 não é, por 4 não é e por 5. Então, o 5 também é primo. O 6 é par. A partir do 2, todos os outros números pares não são mais primos, porque são divisíveis por 1, por 2 e por ele mesmo. Então, no mínimo, né? Então, eles já não são mais primos. O único número primo par é o 2. Então, 2, 3, 5. Depois, o 6 não é, o 7. O 8 é par. O 9 é divisível por 3 também. Então, não é. O 10 é par. O 11 é primo. O 12 é par. O 13 é primo. Por quê? Porque não é divisível por nenhum desses outros números que estão antes dele. O 14 é par. O 15 é divisível por 3, por 5, então não é divisível, não é primo. O 16 é par, o 17 é primo e o 19 é primo. Então, esses são os números primos até o 19, né? Existem infinidades de números primos mais adiante. Então, nesse caso, quando eu chego no denominador por um número que já está reduzido aqui, ó, e o outro não é divisível por ele, então, não tenho que fazer a simplificação mais. Então, já está reduzido ao máximo essa fração. Então, nesse caso aí, já está 36/19, né? É a solução dessa soma de duas funções aqui. F de menos 2 mais F de 1/2. Questão 2, ele pergunta para verificar quais os diagramas abaixo representam funções, identificando o domínio, o contradomínio e a imagem. Então, ó, essa primeira é função. Por quê? Porque todos os elementos daqui de A tem um correspondente lá no contradomínio, e único. Né? Então, o menos 1 é menos 1, o 0 é menos 1, o 1 é 4 e o 2 é 7. Então, ele é uma função porque aqui não sobra elementos e não sai nenhum duplamente desses elementos que estão aqui. Então, ele é uma função.
Tá, o domínio. Então, vou começar pelo domínio. O domínio dessa função é menos 1, 0, 1 e 2. Por quê? Todos esses elementos que estão aqui. Esses são os domínios. A imagem dessa função. A imagem dessa função são os resultados dessas... quando se substitui na função os valores do domínio. Então, são esses aqui. Menos 1, 4 e 7. Esses são as imagens dessa função. E o contradomínio dessa função aqui seriam todos os elementos que estão no balão B, ou da direita. Então, menos 1, 4, 7 e 6. Lembrando que no contradomínio não tem problema de sobrar elementos, né? Então, o contradomínio é toda a parte que representa o balão da direita. Nesse caso, da B, ele não é uma função, por quê? Por que a B não é função? Porque o zero está ligando dois números o zero do A está ligando dois números do B, por assim dizer. Exatamente. Exatamente. Aqui, ó, existe uma coisa que não pode acontecer. Um número ter duas soluções no contradomínio. Então, isso faz com que não seja uma função. Isso não é uma função, né? Então, aqui também é uma função. Ó. Por quê? Porque não sobrou elementos, né? Para não ser uma função aqui, ó, se tivesse um outro elemento aqui, ó, que não apareceu aqui, vamos dizer que fosse aqui, fosse 3 nesse pontinho, não tivesse ligação, eu poderia dizer que se sobrou um elemento aqui nesse balão, ele não é uma função. Então, sempre vai ser uma função quando todos os elementos estão sendo usados e... Desculpe. E não saia nenhum duplo daqui desses elementos que estão aqui. Então, nesse caso aqui, é uma função, e eu posso dizer que o domínio dessa função, então, eu não fiz porque eu não me dei conta que era para resolver ali, ó. 0, 2 e menos 1. Esse seria o domínio dessa função. A imagem dessa função, então, é 3 e menos 1. E o contradomínio dessa função é 3, menos 1 e 4. Tranquilo naquilo que eu fiz aqui? E a B, professor? A B, como ela não é uma função, eu não vou definir como domínio, imagem, contradomínio. Não precisa essa definição. Ela é uma relação. É uma relação. Geralmente, na matemática, se trabalha com função, né? Na relação, é claro que se vocês forem trabalhar com banco de dados, existe relação entre às vezes não são funções, porque num dado sai duas informações. Então, por isso se trabalha com relação também. Mas isso não é questão de programação. Chegando bem? Sim. Questão 3, então, ele pede sendo a função f de x mais 1 igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 8, ele pede para calcular f
D4. Né? Então, está aqui a função. Como eu quero a f de 4, e aqui dentro é x mais 1, ó, então x mais 1 é igual a 4. Logo, o x, eu tenho que substituir lá dentro, é 3. Por quê? Porque 3 mais 1 vai dar 4. Então, não tenho que substituir 4 aqui nesse x. Eu tenho que substituir o valor que define lá dentro da f de x como sendo igual a 4. Então, ó, x mais 1 é igual a 4. Então, logo, x é 3. Por quê? Porque se 1 passa para a direita menos 1, então eu tenho que x é 4 menos 1, que x é igual a 3. Então, logo, se o x é igual a 3, eu vou substituir aqui na função, né? Se o x é igual a 3, aonde tem x aqui, ó, eu vou colocar 3. Então, f de 4 vai ser igual a 3 ao cubo, menos 2 vezes o 3 ao quadrado, menos 8. f de 4 é igual 3 ao cubo, é 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, menos 3 ao quadrado é 9, 2 vezes 9, menos 8. f de 4 é igual a 27, menos 2 vezes 9, 18, menos 8. Com isso, 27 menos 18 dá 9, 9 menos 8 dá 1. Então, é f de 4 naquela função lá, né? A f de x mais 1, então, é 1. Dúvida no que eu fiz? Não? Tranquilo? Tranquilo. Eu vou passando. Se vocês não perguntarem, eu... A questão 4 aqui, o gráfico a seguir indica a variação... Vale? Eu demorei para abrir o microfone, pode explicar ela? Sim, o que tu não entendeu aqui? Pergunta. Não entendi como é que ela foi feita. Tu tem aqui a função, certo? Tá. Deixa eu marcar aqui. Tu tem essa função aqui para x mais 1. Como ele pede é f de 4, então esse que está aqui dentro, que é x mais 1, ó, x mais 1 tem que ser 4, certo? Certo. Tá, então isolando isso aqui, eu tenho que o x é 3, porque 3 mais 1 para dar 4. Então o x tem que ser 3. Então, f de 4, aonde tem x aqui, ó, na função, eu vou colocar 3. Certo? Certo. Tá. Então, ó, f de 4 é igual a 3 ao cubo, menos 2 vezes o 3 ao quadrado, menos 8. Então, 3 ao cubo, quanto que é? É 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Tá aqui. 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 3, 9. Então, 2 vezes 9, menos 8. Tá? 27, f de 4 é igual a 27, menos 2 vezes 9, 18, menos 8. E aí eu fiz f de 4 é igual a 27 menos 18, menos 8. 27 menos 18 deu 9. 9 menos 8, 1. Então, a f de 4 deu 1. Dúvida ainda? Não, agora não. Qual é? Não, aqui tem que ser... Tem que lembrar sempre da ordem do que tem que ser feito primeiro, né? Isso é interessante para vocês, ó. Deixa eu colocar até um pódio aqui. E vocês têm que lembrar quem tem que ser primeiro e quem tem que ser... Ó, aqui, ó, em primeira posição, depois vem a segunda posição, e depois a terceira posição, e sempre da esquerda para a direita, sempre dessa forma. Ó. Quem está no topo lá... Opa! Quem está no topo... Deixa eu apagar isso aqui. Aqui em cima está potência e raiz. No primeiro. No segundo é multiplicação
e divisão. Estou com uma barrinha aqui como divisão, mas deveria ter, vamos ver se tem um sinal de divisão aqui. Vou usar 2 pontos aqui. Vezes e divisão. E por último aqui o mais e o menos. Então, por que eu fiz primeiro essa potência aqui e essa potência aqui? Ó? Porque eles estavam aqui na primeira organização. Depois eu fiz a multiplicação, que é a segunda ordem desse efeito. E por último eu fiz as subtrações, sempre seguindo essa ordem da esquerda para a direita. Então isso é importante vocês terem em mente. Quando vocês têm aquelas expressões numéricas lá, comecem sempre pelas potências e as raízes que tiverem, né? Depois a multiplicação e as divisões, e por último as somas e as subtrações, sempre lembrando dessa da esquerda para a direita. O gráfico, então, assim, posso ir adiante? Tranquilo? Ficou nada para trás aí? O gráfico a seguir, então, indica a variação da inflação no Brasil medida com o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, em função do tempo. Então, em 1999, a inflação, que é a correção dos preços no ano, foi uma média, né? É média, né? Porque não foi tudo que subiu, né? Às vezes a gasolina sobe mais, às vezes o pão sobe mais, às vezes... E aí o valor do aluguel baixa. Então, esse índice de preço ao consumidor amplo, ele tem uma média, né, que o IBGE geralmente que faz. Está aqui, ó, o dado foi tirado do IBGE. Faz uma correção desse IPCA. Tem muitas coisas que são corrigidas pelo IPCA. Aluguel, correção de aluguel nas grandes cidades, né? E a maioria, né, são feitos por essas correções aqui. Então, esse IPCA. No caso, em 1999, houve uma correção de 8,94, 2000, 5,97, e aí tem esse comportamento aqui. E vamos lá para o que representa, o gráfico representa uma função, justifique sua resposta. Né? Lembrando lá que a gente trabalhou com os balãozinhos lá, o que para vocês o gráfico representar uma função, basicamente é o seguinte: quando estiver em função de gráficos, se vocês passarem uma linha reta em qualquer ponto aqui, ó, e não pegar 2 pontos, ela é uma função. Uma vertical aqui, ó. Por que isso? Se eu tiver uma função desse jeito assim, ó, um gráfico dessa, e passar uma, ó, notem, eu passei uma vertical aqui, tem 2 pontos, isso não é uma função. Então, esse gráfico aqui, ele é uma função, né? Mas como que eu explico? Eu disse assim, cada ano representa um único IPCA. Note que cada par ordenado, ele tem um único valor. Eu poderia escrever isso aqui como forma de balão lá, né? No balão da esquerda estaria todos os anos, e no balão da direita estariam todos esses IPCAs aqui, ligaria um pelo outro. Eu poderia representar de uma forma diferente. E aí vocês poderiam dizer que o domínio dessa função seria todos esses anos, e a imagem dessa função seria todos esses anos, que o contradomínio também seriam todos esses anos, né? Então, então, poderia dizer dessa forma. E ela é uma função. Né? Sim, porque cada ano representa um único IPCA. Então, ele indica em que ano houve a maior e menor IPCA registrado, considerando o período representado no gráfico. Então, o maior é aquele que está mais em cima aqui. Eu vou olhar aqui, 2002. Ó. Então, o maior em 2002 foi 12,53% ao ano. E o menor, está aqui, ó, é o mais baixo aqui em 2006, né, com 3,14% ao ano de correção da inflação. Aí, na letra C, ele pede para representar em seu caderno alguns pares ordenados que pertencem ao gráfico dessa função. Aqui eu coloquei 3 pares ordenados, os primeiros 3 aqui, ó,
1999, 8,94. 2000, 5,97. 2001, 7,67. Poderia ter colocado todos eles, né, indiferente aqui, é só para que vocês entendam mesmo. Fale. Precisa colocar os números que tem ali na B e coisa ou não? Precisa especificar? O maior ou só... Não, acho que não, ele pede, indique o ano, né? Maior e menor. Tranquilo, é só o ano. Na verdade, ele pediu só o ano, né? Tranquilo. Eu coloquei mais completo ali, eu não cheguei... Mas é isso, só 2002 é o maior e 2006 é o menor. Bom, tranquilo. Yuri me perguntou se vai ter mais... Olha, eu vou organizar mais um material para vocês, para finalizar essa revisão, mas eu encaminho para vocês. Quero ver se encaminho até hoje de tardinha ou no máximo amanhã de manhã. Não muito grande, sem muita pressa. Eu sei que não dá para emitir muito conteúdos para vocês, mas vocês vão ter só daqui 3 semanas, né? Encontro novamente em matemática. Então, alguma coisa para que vocês possam fazer a hora que vocês puderem, se quiserem, tiverem dúvida, para nós finalizar essa parte da revisão. Certo, Yuri? A questão 5. Durante um dia chuvoso foram registrados o aumento de nível da água de um rio e o tempo de chuvas em hora. Ele pergunta, aqui tem aumento do nível da água em centímetros, então 26, um tempo de chuva de 2 horas, foi para 39 com um tempo de chuva de 3 horas, foi para 52 com tempo de chuva em 4 horas, 65 em 5, 91 para 7 e 117 para 9. Então, para verificar se as grandezas, aumento de nível de água e tempo de chuva estão em relação de proporcionalidade direta, eu coloco que sim. Por quê? À medida que eu aumento uma, aumenta a outra. Então, isso são grandezas diretamente proporcionais, né? Aumento uma, aumenta a outra, né? E aí, ele pede para representar por uma fórmula matemática a relação entre os dados da tabela. Notem que eu vou fazer resumido essa e depois tem outra questão, daí eu vou mostrar de uma forma diferente em resolução com forma de sistema. Nesse caso aqui eu vou resumir, que a variação que está de 13 em 13, né? E se tu diminuir para 1 hora, que ficaria 13, 0 hora estaria 0 nível. Então, no caso, 0 hora 0, então o coeficiente linear dele é nulo. Então, eu posso dizer que a função, a taxa de variação aqui que está variando, ó, o nível de água é de 13 em 13. Então, eu posso dizer que essa função aqui é de 13H. Ou seja, H é a quantidade de horas em chuva e o N é o nível da água conforme a quantidade do tempo de chuva, né? Então, eu tenho que N é igual a 13H ou Y é igual a 13X, né? Não usando as variáveis que está lá, usando Y e X, né? No caso, daí ele pede... Fale. A B eu fiz diferente. Quanto que deu? Deu 13. Também. Só que eu fiz, tipo, f de x igual a 26 dividido por 12 igual a 13. Sim. E aí mas aí tu escreveu a função dessa forma aqui. Na verdade, não. Eu deixei só assim. Eu botei f de x igual a 26 dividido por 2 igual a 13. Acho que tá errado, né? Daí. Não, aí esse valor que tu encontrou é a taxa de variação. Aham. Tá. É a taxa de variação, essa é a 13, porque ele está variando em 13. Porque ele pede para representar, por uma fórmula matemática, a relação entre os dados da tabela. Então, aqui eu posso encontrar qualquer uma delas. Tu quer ver? Ó?
vou pegar esse aqui, ó. Quando o x é 2, 13 vezes 2 dá quanto? 26. Quando o x é 3, 3 vezes 13 dá 39. Quando o x é 4, 4 vezes 13 dá 53. Quando o x é 5, 5 vezes 13 dá 65. Quando o x, ou voltando para essa fórmula aqui, que é a mesma, né? Quando a quantidade de horas de chuva foi 7, 7 vezes o 13 dá 70, 91. 91. Quando a quantidade de chuva foi 9, 9 vezes 13 dá 9, dá 90, mais 27, é 117. 117. Aí ele pergunta, determine o aumento do nível do rio após 13 horas. 13 horas eu coloco aqui no lugar do H ou no lugar do X, como vocês queiram. 13 vezes 13, né? E foi o que eu fiz aqui, ó. Opa. Usei o N igual a 13 vezes H, 13. E aí eu tenho que o nível de água passou para 169. Então, eu representei a fórmula e depois eu uso para aonde eu quiser. Né? 1h30 deu quanto? Aí eu vou lá, 13 vezes. Desculpa, 13 vezes 1h30 vai dar tanto do nível. Entendeu o que eu falei? Tranquilo? Perguntem. Sim. Olha, estou perdido aqui no meu... Questão 6. Aqui que eu mostro um pouco diferente. Ó. Ele pede a mesma coisa que ele pediu lá antes. Ó. Quando ele pediu aqui para escrever a fórmula matemática em relação aos dados da tarefa, da tabela, desculpe. Aqui ele pede assim, descubra a lei de correspondência que relaciona y com x em cada tabela abaixo. Olha, quando o x é 1, o y vale 5. Quando o x é 2, o y vale 7. Quando o x é 3, o y vale 9. Nota que no y, a taxa de variação, aquele que está variando aqui é de 2 em 2. Então, a taxa de variação é 2. Está aqui, eu coloquei 2 aqui direto na taxa de variação. Porque o A é 2. E quando ele vem para zero aqui, ó, o x viria para zero, que é o coeficiente angular, é exatamente onde ele corta o eixo do y. Professor. Fale. Ali estão colocando que não tem questão 6 e na minha, o Eduardo colocou, mas na minha também não tem. Só vai até a questão 5. Sim, professor. Tá, não, entendi. Essa questão 6 é aquela outra para que vocês têm que enviar, tá certo? São 2 tarefas, né? Uhum. Isso. Essa é a tarefa 2 já. Tá. Tranquilo? Tranquilo. Eu já estou comentando a tarefa 2, tá? Aqui está os exemplos da tarefa 2 que vocês estão... Então, aqui, ó. Voltando. Quando o x for 0, como ele varia de 2 em 2, então o coeficiente linear seria 3. Eu posso escrever ele direto aqui, ó. Y igual a 2x mais 3. Mas eu não enxergo isso. Essa substituição eu não enxergo. Então, como vocês faziam, como vocês fizeram o ano passado? Tendo um ponto, eu jogo esse ponto nessa equação aqui, ó. Tirei um pontos 1 e 5, ó, 1 e 5. E no lugar do x eu coloquei 1, e no lugar do y eu coloquei 5. E gerou esse A mais B, porque, ó, A mais B, porque é 1 vezes A deu A, mais B igual a 5. No ponto 2 e 7, o segundo ponto, no lugar do x eu coloquei 2, no lugar do y eu coloquei 7. Então, deu 2A mais B igual a 7. E eu tenho um sistema, ó, A mais B igual a 5 e 2A mais B igual a 7. Preciso resolver esse sistema.
esse sistema, se eu não enxergo lá para tirar direto, esse sistema ele pode ser resolvido pelo método da adição ou o método da substituição. Eu não sei qual que vocês aprenderam no ano passado. Mas, nesse caso, eu vou aplicar o método da adição. Como o B são coeficientes iguais, eu só multipliquei o de cima por menos 1, ó. Reescrevi o de baixo aqui, ó, 2, esse aqui o de baixo, né? 2A mais B igual a 7, e esse A mais B igual a 5, como eu multipliquei por menos 1, ficou menos A menos B igual a 5. Como é o método da adição, eu tenho que somar esses duas aqui. Então, aqui eu vou ter que somar, né? 2A menos A deu A, mais B menos B deu 0, 7 menos 5 deu 2. Então, o A igual a 2. Vê que nós chegamos no mesmo lugar do A que nós tínhamos lá, ó, que é a taxa de variação. Se o A igual a 2, eu pego qualquer uma dessas equações que estão aqui em cima e boto no lugar do A igual a 2. Então, eu peguei a de cima lá, ó, 2 vezes 2 mais B igual a 7. Né? Então, com isso eu tenho que B igual a 7, esse 2 vezes 2 é 4, passou para lá menos B igual a 3. Nota que eu tenho coeficiente, taxa de variação 2 e o coeficiente linear 3. E aí eu escrevo a equação que corresponde àquilo lá, resolvendo pelo método da adição, por um sistema de equações com duas equações e duas variáveis. Né? Isso, às vezes, é bem importante. Por quê? Porque nem sempre vocês vão conseguir enxergar isso aqui. Então, vocês têm que jogar, provavelmente, num sistema e resolver pelo método de adição, pelo método de substituição. Vocês estudaram isso ano passado, concordam? Ou esse ano? Deixa eu ver. Terminou esse ano, mas provavelmente tenham visto o ano passado. Que é mais para o início lá do primeiro ano. A questão 7, que é a segunda questão da tarefa 2, tá? Eu não sei se a ordem está correta também. Mas em uma montanha-russa de um parque de diversão, o carrinho desce em linha reta na vertical, segundo a lei h de t igual a 5 vezes t ao quadrado, em que h é a altura em metros e t o tempo em segundos. Sabendo que a altura da montanha-russa deu 80, então a altura deu 80, né, o h de t aqui, determine qual é o tempo de duração da queda desse carrinho. Então, aqui nesse caso, ó, aonde tem a função dt, ou h dt, eu coloquei que é a altura, né, 80. Passei esse 5 para cá dividindo, deu 12, botei raiz nos dois lados, raiz de 12 é igual a t. Ou seja, fazendo a racionalização desse 12, hein? O que é racionalização? Eu tenho o 12, né? Vou dividir o 12 por 2, dá 6, divido por 2 de novo, e dá 3. Pode falar. 80 por 5 não é 16. Eu acho que é. Que daí vai dar a raiz de 16, que vai dar 4. Tá. É verdade. Foi lá, vai. Aonde eu tirei esse 12? Tranquilo. Então tá feito. Esquecemos o que eu fiz aqui. Isso dá 16 igual a t ao quadrado, que vai dar, levando a raiz nos dois lados, isso vai dar o t igual a 4. Mais simples. É isso aí. Então, o tempo de duração da queda desse carrinho seria 4 segundos. Vou ter que corrigir isso aqui depois. Certo?
Foi falha aí do... Questão 8. Ele pede qual é o domínio da função. Olha, o domínio da função, vocês têm que pegar no eixo do x, certo? Ele vem daqui, ó, até aqui. Então, ó, se olhar daqui até aqui, esse é o domínio. Domínio da função do menos 4 até o 6, esse é o domínio dessa função. A imagem dessa função, eu tenho que pegar o ponto mínimo do gráfico, e nesse caso ele é aqui, ó. Então, aqui o ponto mínimo, e o ponto máximo, que é esse aqui. Então, daqui até aqui, que é o ponto máximo, ó. Ele vem lá, ó. Então, a imagem dessa função é desse ponto mínimo até lá, o ponto máximo. Então, aqui é a imagem. Aqui é o domínio, e nesse caso dessa flecha aqui é a imagem. Então, a imagem varia de menos 3 até 4. Né? Que é a variação, a imagem é a variação, falando em graficamente, né? É o gráfico, a variação do eixo do y. Então, ele varia do menos 3 até o 4. E o domínio é a variação do eixo do x. Então, do menos 4 até o 6. Certo? Entenderam o que eu falei aqui de domínio e imagem? Ficou claro? Isso é importante. Sim, professor. Questão 9. 2 líquidos foram aquecidos a partir de 0 graus. O aumento da temperatura em função do tempo foi representado no gráfico. Então, o líquido 1, o que aconteceu? Primeiro momento, em gráfico, tudo vocês têm que olhar o que está acontecendo, tá, pessoal? O ideal é que vocês olhem o que está acontecendo. Olha o eixo do x, aqui o tempo em minutos, né? E o eixo do y é a temperatura. Então, quando começou o líquido 1, no 0, quando se passou 4 minutos, ele chegou lá a 120 graus Celsius. Essa foi a trajetória do líquido 1. Do 0 até os 120 graus Celsius. E o líquido 2, em 4 minutos também, ele saiu do 0 e foi até 80 graus Celsius. Esse foi o comportamento do líquido 1 e o líquido 2. Uma curva, no caso não foi uma curva, nesse caso foi uma reta, né? Uma reta curva. É isso que aconteceu. Eu posso dizer assim que em 3 minutos essa temperatura do líquido 2 está em 60, em 3 minutos e meio ele estava em 70, e aí tem todos os turmas. Mas ele vai fazer algumas perguntas aqui que a gente vai responder. Qual líquido aquece mais rapidamente? Com certeza é o azul, né? O líquido 1. Por quê? Porque a taxa de variação dele é maior, né? A inclinação dele é maior. Graficamente, eu não precisa nem ter esses números aqui no lado aqui para comprovar, né? Mas se eu tenho até a comprovação. Em 2 minutos, o líquido 2 estava em 40 e o líquido 1 já estava em 60. Então, né? Qual o líquido que aquece mais rapidamente? Líquido 1. Questão A. B. Após 2 minutos do início do aquecimento, quais eram as temperaturas dos líquidos? Em 2 minutos, o líquido 1 estava em 60 graus Celsius e o líquido 2 estava em 40 graus Celsius. Tá, eu poderia ter perguntado em 2,5. Em 2,5 ele está quanto? Igual para ordenado, ó, 2,5 e 50. 2,5 para outra função. Note que ele não está bem em cima ali do ponto, 70 e poucos. Eu teria que construir o gráfico dessa função. Mas, tranquilo, no 2 aqui está bem, se vocês construírem uma linha reta aqui, ó, vocês vão ver que ele fica bem... ficou um pouquinho para o lado aqui, mas note que está bem no 40 e no 60.
E, por último, ele pergunta qual era a temperatura do líquido 1 quando o líquido 2 estava a 60 graus. Olhar aqui no líquido 2, a 60 graus, o líquido 2 estava aqui no 3 minutos, né? O líquido 1 já estava a 90 graus Celsius. Então, essa é a resposta aqui, né, da análise. Então, sempre que vocês tiverem questões de gráficos, olhe o eixo do X, o que representa, olhe o eixo do Y, o que representa, olhe o que está a linha de comportamento, dê uma estudada antes para ver o que ele vai pedir lá no coisa. Entendam primeiro o que está sendo pedido, o que está sendo mostrado no gráfico, e aí depois sim, de entender, vocês vão para as questões. Não posso errar outra agora. Questão 10. Uma garota arremessa uma peteca verticalmente para cima. A altura da peteca pode ser expressa em função do tempo, pela lei HT igual a 60t menos 5t ao quadrado, em que o tempo é medido em segundos e a altura em metros. Quanto tempo a peteca leva para voltar até a mão da garota? Bom, eu não me lembro de ver alguém jogando peteca, mas tudo bem. Isso já foi coisas... Mas o que acontece? Quando se joga, na verdade, está na mão, ela tá... Eu vou dizer que a mão é 0, né? Então, ela joga para cima e volta para a mão dela. Então, a altura da mão da garota é 0. Então, eu tenho que pensar quando que vai ser 0 isso aí. Porque 0 quando ela sai, quando ela volta na altura 0 de novo. Desconsiderando a altura da garota e coisa e tal, eu considero que a mão dela é a posição 0. Então, o HDT eu digo que é igual a 0. Então, 0 é igual a 60t menos 5t ao quadrado. Né? Substituir aqui por 0, né? E aí dei uma organizada nisso aqui, na verdade. Eu sei que tem gente que não gosta de trabalhar com a esquerda, eu poderia trabalhar aqui, não teria problema. Mas o que eu fiz? Passei tudo para cá, o que tem T, passei o 0 para lá. Então, esses menos 5 passou para lá, mais 5, e o 60 passou menos 60, igual a 0. Organizei aqui. Coloquei em evidência esse T, porque o T é comum, ó, se eu voltar a multiplicar esses T aqui, vai dar T ao quadrado e 60T. E aí, como eu tenho um produto aqui, ó, pense no seguinte. Pense da seguinte forma. Eu tenho A vezes B igual a 0. Quando é que isso aqui vai ser igual a 0? Quando A for igual a 0 e quando B for igual a 0. Concorda? Qualquer número que eu tiver aqui, né, estou falando em A e B, mas se o A for igual a 0, isso aqui é igual a 0, porque o B não importa daí, se o A for igual a 0. E se o B for igual a 0, o A pode ser qualquer valor também. Então, foi o que eu fiz aqui. Quando eu coloquei em evidência, ó, esse T, uma das soluções, o T sendo igual a 0, é uma solução, que é quando o tempo tá, que a peteca está na mão dela, esse nós já encontramos, que é o tempo igual a 0, né? E ela vai jogar esse tempo. Quando ela jogar, é isso aqui. Opa. Aqui. Esse 5t menos 60 vai ser igual a 0. Então, igualei o t igual a 0 e o 5t menos 60 igual a 0 também. Então, resolvi. Esse 60 passou para lá positivo, passou dividindo. Eu tenho que o tempo igual em 12 segundos, né, para saber que o t vai ser igual a 0 também. Então, em 0 segundos, logo que ela estava com a peteca na mão, atirou e voltou, deu em 12 segundos para subir e descer, cair na mão dela. Novamente, chegar a 0. Dúvida no que eu fiz aqui? Tranquilo? Professor, eu só não entendi a parte ali onde você colocou em evidência. Eu não entendi aquela parte. Certo. Eu tinha
eu tinha esse valor aqui, ó. Né? Se vocês quiserem usar aqui Bhaskara, ó, não tem problema. Por que eu digo não tem problema? É uma equação de segundo grau incompleta. Eu poderia dizer que o A é igual a 5, que o B é igual a menos 60 e que o C é igual a 0. E aplico a Bhaskara, certo? Sim, professor, entendi. Tá? Eu poderia fazer isso aí tranquilamente. E acharia o x1 0 e x2 12. Né? Aplicando Bhaskara. Mas como ela é uma equação de segundo grau incompleta, o C é igual a 0, eu posso pôr em evidência o T. O que fez o T em evidência? Eu tornei isso aqui um produto vezes T. Note que se eu multiplicar o T vezes o 5T, eu vou voltar a 5T ao quadrado, e esse T vezes 60 vai ficar 60T de novo. Então, eu coloquei em evidência o T, que era um termo comum nos dois. Para quê? Para exatamente usar o produto lá. Que é aquele que eu estava falando, ó. A vezes B igual a 0. Quando o T é igual a 0 e o 5T menos 60 é igual a 0. Eu igualei os dois e encontrei a solução. Resolvendo o T, aqui eu já tenho um dos T igual a 0 e o outro 5T menos 60 igual a 0. Isolando isso aqui, eu chego no T igual a 12. Então, eu chego em duas soluções. Na primeira solução, T igual a 0, já automática, e na outra, isolando o T, tem que T igual a 12. Então, eu coloco em evidência, nesse caso, porque o T é comum nos dois termos aqui, ó. Dúvida no que eu falei? Entendi, professor, entendi. Né? Se eu resolver esse produto aqui, ó, T vezes 5T, vou voltar lá no 5T ao quadrado, só que ele multiplica os dois termos, né? Tu tem que lembrar que esse T multiplica o primeiro termo aqui e multiplica o segundo termo lá também. Então, por isso que ele está em evidência ali. Tranquilo? Perfeito, professor. Deixa eu colocar o link aí da presença, se alguém não respondeu lá. Não precisa pôr né? É isso. Eu vou postar alguma coisa, alguns exercícios a mais para vocês. Lembrando que lá o conteúdo refaçam de novo, entendam isso aí que eu fiz. Tentem entender bem, se ficarem com dúvidas nisso, me perguntem novamente, né? Para não ficar com dúvida nisso aí, porque volta e meia provavelmente vai aparecer isso aí. Então, o prazo, eu deixei até sexta que vem, né? Eu sei que semana que vem vocês têm outras atividades, então procurem não deixar acumular. E esse material que eu postar amanhã, nós vamos ver lá na semana, lá na próxima. Lá. Mas se quiserem ir tirando dúvida comigo, a hora que vocês tiverem tempo aí, tranquilo, podem me chamar. Né? Só para nós finalizarmos isso aí, essa revisão. Provavelmente, para a aula a outra semana, eu já entro em conteúdo de matrizes, né? Que é o conteúdo já do segundo ano. Certo? Por hoje é isso. Obrigado. Valeu. Vou parar a gravação aqui. Assim que o Meet me enviar a gravação, eu ponho o link lá no Siga para vocês e mando pelo grupo também da turma de vocês ali. Valeu. Um abraço.